Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência, motivação, ou superação, relacionamento e motivação. Neste episódio de hoje, estou com Márcio de Paula. Márcio de Paula é palestrante, consultor para restaurante, Master Coach. Márcio de Paula, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores sobre a tua infância, né? Que foi uma infância mais simples. E gostaria que você falasse para a gente, contar a tua história. Me conte um pouco da tua história, Márcio. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente, Elamoto, pela oportunidade. Tive o prazer de conhecer esse homem no ano 2019, quando então cursávamos juntos ali o primeiro curso de coach que eu realizei no ano 2019. Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Eu nasci em Cotia, em São Paulo. Morei boa parte do tempo ali. Meu pai era caseiro com a minha mãe, na Granja Viana. Cotia. E aí, devido a algumas situações de briga de casal e tal, eles se separaram. Por um tempo que morei em Guarulhos também como caseiro, depois morei no Morumbi como caseiro, uma casa gigantesca, 17 quartos, era um absurdo. Uou. Nós éramos caseiros lá, o dono da época da Intrusca, na rua Tabapuã, era uma empresa de carro da Fiat muito, muito conhecida. E depois, em 94, eu volto a morar com o meu pai, lá em Calcaia do Alto, e morava junto com a minha falecida avó. E ali eu vivi momentos maravilhosos com meus primos, com minha família. Porém, quando se tratava na parte de alimentação, por exemplo, nós éramos muito restritos. Bem restritos. Não passei fome. Sim, Falar, sim, passou fome? Não, fome eu não passei. Tá. Mas desejo, vontade de comer alguma coisa, isso Passou nos visitava vontade. demais. Você passou vontade. Assim, a minha avó, a gente sustentava com um salário mínimo que eu me lembro até hoje, que naquela época, no ano de 1996, era R$126 que ela ganhava. E então, Uau. ela comprava ali a salsicha, né? E E ela cortava aquela salsicha para 5 pessoas comer. Em fatias fininhas, assim. uma salsicha. E ela dividia em fatias e ela contava os pedacinhos para cada um. Comíamos arroz, feijão, e essa era a nossa mistura. A maioria, até que eu falo muito disso nas minhas palestras, em Cotia, na Granja Viana, tem uma igreja católica bem conhecida, ela tem as siglas ASA. E ali, na Granja, tem aquelas padarias muito boas, né? Então eles doavam pães, nós íamos de Calcaia até lá, pegava-se pães para doação e via com um saco de pão no ônibus. Eu falo muito sobre isso porque a minha preocupação era encontrar alguém da escola me vendo carregar, né, aqueles pães, e esses pães vinham. Então, por diversas vezes nós tínhamos muita sorte porque vinha aqueles pães com queijos, né, pães que eram um pouco mais adocicados. Só que 2 dias depois os pães endureciam, porque a forma que eles eram feitos não era igual hoje. Que tem pães aí que dura 4, 5 dias mole, não endurece, né? Não, aqueles pães assados daquela maneira endurecia rápido. Aí nós espetávamos um garfo de macarrão nele. E aí a minha avó, para economizar o gás, então alguma coisa que cozinhava na lenha, né? Caramba, ali em Calcaia. lenha. E isso já onde todo mundo tinha chuveiro tudo, nós não tínhamos chuveiro ainda. Nós tínhamos feito um barraco de madeira, ficamos 2 anos sem chuveiro, até o ano de 98 não tínhamos chuveiro, era banho mesmo ali de canequinha. E ali nós espetava o garfo e girava o pão aquecia e nós comíamos rápido aquele pão, né, para poder ter aquele cafezinho bacana ali. E isso se perdurou por um bom tempo, mas assim, eu sempre vi o esforço da minha avó, né, do meu próprio pai ali, para a gente pudesse se alimentar. Não tinha outra forma. No ano a minha mãe sumiu por 4 anos, minha mãe hoje é falecida, ela sumiu por 4 anos, ela retorna e vem buscar eu e minha irmã. Isso no ano de 98, ela leva minha irmã primeiro, aí em 99 eu retorno, aí eu falei para ela, eu vou para Embu das Artes se você me arrumar um trabalho. Porque a minha necessidade de querer algumas coisas era gigantesca. Eu sonhava com um videogame, por exemplo. Era algo que fazia eu chorar. Eu chorava por não poder ter ali na época, um videogame, cara. Isso aí essa história é longa, tem muita história para contar sobre isso. Pode contar, por favor.
Eu tive um contato, por exemplo, com videogame por conta dos meus primos que moravam na Grande Viana, que na época era um Super Nintendo, e eu voltei pra casa sonhando com isso. Eu comecei a andar de ônibus sozinho com 11 anos só pra ir até lá, só pra poder passar um final de semana e poder jogar o videogame. Nossa. E eu pedia muito pro meu pai. Eu não pedia muito pra ele, muito, muito. Aí um dia meu pai resolveu fazer uma surpresa pra mim, e aí ele chegou com uma caixa e falou, ó, tá aqui o videogame. Só que ele comprou errado, ele trouxe um videocassete 4 cabeças na época. Puxa, Que videocassete. também era uma novidade pra nós. Assisti muito filme do Bruce Lee, nossa. Pra nós foi uma novidade, só que eu ainda não havia conseguido o tal do videogame. Depois a minha tia comprou um videogame pro meu primo, um Master System na época do Sonic. E aí o que acontece? Meu pai não falou, não vou pagar mais. Com 16 dias ele devolveu. Então isso era uma saga que me doía muito. Quando a minha mãe aparece, que ela quer me reconquistar, um rapaz estava vendendo um Dynavision na época, que era um joguinho que tinha uma pistolinha que matava pato. Sim, eu lembro. E aí eu falei assim, olha, a senhora me dá esse videogame de presente, é usado, tudo. Na época era R$60. Eu tenho uma boa memória para algumas coisas. E ela falou, eu volto daqui 2 semanas e compro. Ela voltou, comprou para mim. Então eu fiquei 1 ano com meu pai, a minha irmã veio para Embu, depois eu vim para Embu. Só que quando eu conheci meu padrasto, também infelizmente faleceram juntos, ele e minha mãe ali, muito próximo, há 4 anos atrás, eu falei assim para eles, eu preciso trabalhar. Se vocês arrumarem um emprego para mim em Embu das Artes, eu vou trabalhar. Meu padrasto falou, pode vir que eu garanto. E então eu venho para Embu porque eu queria trabalhar, eu queria ter minhas coisas. Eu sofria muito por não ter as coisas. E ele me colocou num projeto em Embu das Artes, que um projeto que chamava SINC, Centro de Integração das Nossas Crianças. Primeiro você engraxava sapato na praça, ou era guarda-mirim, ou olhava carro na rua. Engraxava e depois, sapato? Com que idade? Isso eu estava já com 14. 14 anos de idade. E aí você, depois de 3 meses, se eu abrisse uma vaga de office boy, alguma empresa, alguma coisa, você ia pra lá. E eu fiquei 3 meses olhando carro na rua. E não poderíamos cobrar para olhar carro. Isso foi tão forte que eu lembro até a frase. Se o senhor parasse seu carro lá, eu falaria, tudo bem, meu nome é Márcio, do 5, órgão da prefeitura, eu tô aqui para olhar seu carro gratuitamente. Então essa era a frase que tínhamos que falar. Gratuitamente. Aí recebíamos meio salário mínimo na época, que era 60 e poucos reais, que o salário mínimo estava 120 e poucos na época, se não me engano, e uma cesta básica. E trabalhávamos por 4 horas. Só que isso me possibilitou o quê? Aí eu me lembro, isso eu tenho que deixar registrado, o meu primeiro sonho realizado. Não foi o videogame. Apesar que foi logo depois. Eu peguei o meu dinheiro, na época eu recebi R$32. Falei pro meu pai, você pode tirar um videogame pra mim? Meu pai falou, posso. Eu fui até Calcaia e voltaria com ele até o centro de Cotia pra ele poder tirar, eu iria pagar. Eu lembro que eu paguei 10 parcelas de 33 na época do Super Nintendo. E aí eu levei pra minha avó uma coca de 2 litros, pães, mortandela, queijo, e falei, hoje nós vamos comer à vontade. Foi a primeira realização de sonho que eu realizei com o meu próprio ganho, que foi ali poder tomar uma coca, isso no ano de 99, meu Deus, cara, 99, de poder tomar uma coca à vontade, meus primos ali, poder comer um pão, comer uma mortandela e comer um queijo com pão dentro da mortandela. Foi o meu primeiro sonho realizado com o meu primeiro salário aqui em Embu das Artes. Aí depois, com 3 meses, eu fui pro fórum. Eu entrei no fórum como office boy. Olha só. E ali mudou tudo. Como é que conseguiu um serviço no office boy? Eu falo que Deus ele cuida de tudo. Por quê? Era para mim uma empresa chamada Sansui, que é uma empresa grande em Bug, Lonas e tal. Só que aí um dos rapazes que estava no fórum chegou e dormiu na mesa. E aí a minha ex-chefe, ela não gostou e devolveu ele. E aí quando devolve ele, que eu chego para assumir o cargo na Sansui, o pessoal falou, e agora? Faz o seguinte, manda ele para Sansui e o Márcio vai pro fórum. Foi assim que foi parar no fórum. Mas se fosse analisar bem, o melhor caminho era Sansui. Por quê? Era uma empresa, plano de carreira, tanto é que esse rapaz cresceu lá. Então era o melhor caminho. Só que lá eu não tinha plano de carreira, mas adquiri muito conhecimento. Justo. Eu estava ao lado de pessoas que eram concursadas, pessoas que, assim, de coração fantástico, me ensinaram muito. Sim. Eu começo a ser um novo Márcio, até por se conectar com essas pessoas, como nossa Cecília, Aurora, Mônica, Sakai, Itanel, entre outras pessoas que passaram pela minha vida, e os advogados também que eu atendia no balcão.
né? Então, construí uma amizade muito grande. Então, eu fiquei com esse projeto até o ano de 2018. Até eu completar 18 anos, isso no ano 2003. Então, eu fiquei do ano 2000, 99 até 2003 com esse meio salário mínimo. Uau. Quando eu completei 18 anos, a juíza, na época, em exercício, solicitou à prefeitura, então, uma possibilidade de que eu ficasse lá, como alguns também aconteceu, como funcionário. Só Pra que efetivar. pela prefeitura. Sim. Era um salário base, na época nós chamávamos de assessor 1 na época, ganhava uns 300 e poucos reais, só que você ficava período integral. E ali eu permaneci ainda até o ano de 2007, é um período ali que eu acabo casando, né? E tendo uma filha, depois acabo, infelizmente, separando também. Me torno cristão no ano 2003 também, a primeira vez, quando eu aceitei Jesus. Depois eu fiquei um tempo afastado, retorno depois. Sim. Hoje, graças a Deus, estou bem com Deus. Amém. Né? E aí, o que acontece? Quando eu estou no fórum, quando eu descubro que eu ia ser pai, eu ganhava R$330 e pagava 207 de aluguel. 313? Ganhava 330 e pagava 207 de aluguel. 10 reais de feira no mês e uma caixa de tubaína que comprava por R$7 no restaurante do amigo nosso. Aí eu consegui umas horas extras na prefeitura. Um homem, hoje, que eu contei muito conceito por ele, doutor Marco Aurélio do Carmo, posso falar esse nome, um advogado excelentíssimo, foi um cara que abriu os caminhos para mim, conseguiu hora extra para mim na prefeitura, então eu ganhava uns 400 e pouco. Só que depois cortaram a hora extra, eu fiquei desesperado, minha filha estava para nascer, e aí ele então fala, Márcio, o que eu posso fazer por você é indicar você fazer extra num restaurante. E aí eu entro no restaurante que hoje não existe mais, mas que é uma escola para todos os imbuenses, tabuenses ou algo parecido com isso, que é o Recanto Gaúcho, uma churrascaria bem famosa. Eu entro no Recanto Gaúcho como passador de pizza e me dedico muito, porque eu precisava daquele dinheiro. Eu ganhava R$25 por dia de trabalho. Então, eu precisava muito daquela grana. Era pouquinho, mas eu precisava muito. E aí eu me dediquei muito, ganhei um certo respeito. Uma semana depois, eu não fui ser garçom, eu fui aprender a passar carne. Cortador de carne. Começaram a falar, pô, esse rapaz, vamos inspirar ele, vamos ensinar ele carne. Depois um garçom faltou, comecei a trabalhar como garçom. Em pouco tempo depois, eu já era, ou passava pizza, ou passava carne, ou passava garçom. Eu era garçom, então eu comecei a crescer um pouco nesse ramo. A prefeitura abriu um curso de garçom gratuito. Eu fiz esse curso tanto de garçom quanto de barman. E eu fiquei nesse ramo como renda extra aí por uns 2 anos. Olha. Depois eu quis me arriscar em São Paulo por conta desse professor. Eu me destaquei na aula na época. Ele falou, Márcio, vem para São Paulo comigo, tô pegando uma gerência de um bar aqui. E fui ser barman em São Paulo. Uau. Aí eu acumulava 2 empregos. Eu estava no fórum, certo? E estava trabalhando sempre como garçom, sempre como barman. Uau. Aí a minha vida começa a dar uma mudada aí. Porque o que aconteceu? Quando eu me separei, eu ganhava pouco. Então eu entrei numa crise financeira violenta. E o falecido Masayuki Kurashi, um dia ele falou, você vai almoçar? Eu falei, não vou, eu não tinha dinheiro para comer. De vez em quando sobrava a marmita de uma pessoa, ele me dava um pouquinho, isso já no ano 2004, ali mais ou menos, não, 2007, mais ou menos. E esse homem chamado Masayuki, cara, ele para mim, ele foi fenomenal. Ele chegou em mim e falou, eu vou pagar seu almoço até quando você não puder pagar. Ele pagou meu almoço por 6 meses. Ele pagou 2 aluguéis atrasados da casa da minha ex-esposa. Me ajudou com isso. E ele me educava, conversava comigo, falava sobre... Ele praticamente aplicava a lei de Pareto. Ele aplicava o 80-20. Ele era um cara que aplicava o 80-20. Tá. E veio a óbito por infarto, mas foi um pai. Tanto é que quando ele faleceu, a própria pessoal correu logo para me avisar, porque de tanta consideração, de fato, porque ele era como se fosse também... Deus colocou muitas pessoas boas na minha vida. Amém. E aí, com esse homem, eu comecei a aprender o seguinte. Eu precisava ser o melhor em tudo que eu fizesse. Eu aprendi isso com ele, aprendi isso com Mônica Sakai também, que é uma outra pessoa que foi minha chefe. Então, assim, os orientais, como você, eles mostram muito essa característica de você ser dedicado no que você faz. E tudo ele falava para mim, se você for o garçom, você tem que ser o melhor garçom. Se você for, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. Não o melhor, não mais detalhista, mas o melhor. Fazer o seu melhor. Ele me ensinava muito isso. E eu vim trazendo isso. Então eu colocava uma regra. Aonde eu chegar, eu tenho que me destacar de alguma forma. Sendo assim, o que aconteceu?
Por um acaso, eu fui parar... um acaso não, uma amiga minha que me conhecia precisava de um garçom urgente. Falou, Márcio, vem trabalhar aqui no Casarão. Casarão é um restaurante hoje que está em Budas Artes há muito tempo. E ela queria que eu fosse um garçom lá. Aí eu fui fazer uma extra. Só que eu tinha um princípio. Eu preciso ser o melhor em tudo que eu fizer. Então eu já via com um pensamento que eu tinha que vender mais que todo mundo. Isso levou um destaque lá. E aí o barman ficava, pô, esse cara coloca eu pra trabalhar, falava pros donos. E aí os donos começou, Márcio, quero você. Sim. Aí eu barganhei preço, né? Desculpa. Eu barganhei preço. Eu falei, agora vamos barganhar preço. Eu ganhava X, eu falei, ó, se eu ficar, vocês me garantem 3 extras, a tal valor eu venho com vocês. Aí eles aceitaram e eu vim. 2 meses depois, eles me dão uma suposta tentativa de ser gerente. E lá permaneci por 11 anos. Olha! Fiquei como gerente dessa casa há 11 anos direto. Eu acumulava. Sim. Aí nisso eu já tinha entrado num cartório de Budas Artes como cobrador de protesto. Eu estava cortando carne, conheci o dono do cartório. Um filho do dono. Sim. Ele abriu uma porta para mim. Pelo meu trabalho, me conheceu, pegou meu contato. Um dia eu levei um currículo para ele. Ele levou um currículo no nome de um outro homem também chamado João Ramos, que foi um cara fundamental na minha vida. E aí eu entrei no cartório. E foi bem sofrido ficar no cartório, tive problema. Trabalhou no cartório e no restaurante ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. No cartório, eu trabalhava de segunda a sábado, segunda a sexta, das 8 às 19, das 7 às 19. Sábado até meio-dia, saía meio-dia e um eu tava no casarão, que era quase do lado do outro. Caramba. E isso eu ia no casarão, trabalhava quinta-noite, sexta-noite, sábado à noite e domingo à noite. Eu não folgava. Feriado, não folgava. Só que eu queria dar um jeito de parar um pouco essa vida. Então eu comecei, apareceu uma oportunidade, eu entrei numa sociedade de uma loja. Na época, eu mantinha as 3 coisas. Uau! Para uma tentativa de parar alguma delas. Loja, cartório e o restaurante. Exato. Mas sem sabedoria de nada financeira. Então, carro, comprava um som, gastava, saía com os amigos, pagava o que dava para pagar. Sem ter nenhuma sabedoria de investir, de cuidar. Não tinha esse conhecimento. Para mim, dinheiro sempre foi algo que vem e vai, assim. Eu nunca tive essa preocupação. E então eu comecei a viver uma vida melhor. Eu comia, porque assim, ó, eu passei muita necessidade no desejo, certo? Sim, Quando eu passo a ganhar dinheiro, eu como em todos os lugares que eu quero comer. Nenhum lugar me impedia de comer. Eu queria um Paris 6, eu queria um Terraço Itália, eu queria o Terraço Itália. Uau. Então aonde era caro, eu queria saber. Você foi. E eu fazia isso também para conhecimento da minha área. Porque Entendi. os donos do casarão, por um bom tempo, eles me incentivavam. Márcio, vai comer em tal lugar, a gente paga para você ver como funciona, para você trazer mais conhecimento para nós. Então, aí depois eu tomei gosto. Então, inclusive, hoje, até a minha atual esposa, nós desfrutamos muito, conhecemos muitos lugares, porque eu gastava mesmo, sem piedade. Assim, eu não importava se a conta naquela época era 200, 300 reais, eu estava lá pagando e estava conhecendo. Então eu conheci muito. Essas casas de fundir, tudo que é Morumbi, tudo, Moema, eu pude conhecer todas essas casas. Eu investi muita grana nisso. Lógico, o conhecimento que eu tenho hoje eu não faria dessa maneira. Colocaria ele esporádico. É um investimento mesmo, né? Só que eu gastava por semana, porque eu não tinha como me divertir. Então era segunda, terça e quarta, eu estava afastado da igreja, não tinha nenhuma outra forma de ser trabalho. Então eu comecei a gastar bastante grana com isso, mas isso também foi me trazendo bastante experiência, momentos e conhecimento. E aí eu passei um processo da minha vida, um processo de traição que foi muito dolorido para mim. Aí a minha loja que eu tinha, eu perdi mão, aí a gente veio à falência, acumulei uma dívida violenta ali. O cartório e o casarão ainda ficou meio assim. E eu quero até pausar aqui, quero falar um outro assunto antes. Vamos lá, sim. Eu trabalhava muito direto, 8 anos seguidos sem folga. Sim. Aí uma namorada minha... Da época. Ela me fez uma coisa, ela me fez viajar por um final de semana com a família dela. Fomos no interior aqui em Pilar do Sul. O que foi aquilo, Enomoto? Era só uma piscina, era só um campo. Mas foi um prazer, cara, um prazer, água, piscina, que eu falei, eu preciso mais disso. Aí eu volto com a mentalidade de ter que largar um desses empregos porque eu queria viver um pouco mais daquilo. Eu queria poder desfrutar daquilo.
Tanto é que eu nunca faltei no casarão, eu liguei pra eles e falei, olha, eu vou ficar mais 3 dias aqui que eu preciso me divertir. E foi um divertimento absurdo, cara. Foi algo maravilhoso, já estava na minha cabeça, e aí eu já estava passando esse processo dolorido aí, e eu falei, não, eu vou sair dessa vida aqui. Sim. Aí eu falei pro dono do casarão assim, eu não consigo ficar todos os dias mais, traz uma segunda pessoa, eu quero trabalhar menos, quero diminuir minha carga. E eu comecei a pensar em como que eu faria isso. Aí nisso eu comecei a ter um pouco mais de resultado no cartório, e aí eu comecei a empreender. Sabe aqueles aparelhos de dormir? Os colchões magnéticos. Sei. Comecei a vender os colchões magnéticos por um tempo. Aí em 2015 eu conheci a Polishop. Sim, 2015. Eu comecei a trabalhar no mercado multinível da Polishop. Sim. E ali a Polishop me proporcionou uma outra coisa. Eu viajei pela primeira vez com um bônus, um homem chamado Silvio Haruki Tabayashi. Cara, japonês na minha vida, eu vou falar pra você, os homens são... Eu sou abençoado pelos orientais. Amém, graças a Deus. O Silvio e a... eles ó, pode ver, Masayuki Kurashi, o Silvio Haruki Tabayashi, os orientais, o Mônica Maria Sakai, né, essas pessoas, eles me abençoaram muito, entre outros, né? E aí o que aconteceu? Ele me apoiou muito nesse projeto. E eu consegui bater a primeira meta, consegui viajar para a Bahia pela primeira vez. A primeira vez que entrei no avião, fui para um resort com tudo pago lá. Uau. Paguei só o transporte, né, porque eu não bati a metona, mas bati a meta lá. E foi a primeira vez que eu viajei para fora do estado. Isso já no ano de 2017. E a primeira vez que viaja de avião? Que viaja de avião e a primeira vez que eu Uau. saio do estado de São Paulo. Foi através da Polishop. Eu vou para Minas depois, mas também pela Polishop. Fui para o Rio de Janeiro 2 vezes pela Polishop, né? Então, assim, a primeira vez que eu saio é dentro desse mercado multinível, quando eu acesso isso. E eu carregava algo dentro de mim, que aí, essa é a parte estranha da história, mas olha, eu não sabia o que era isso, mas eu me lembro de uma amiguinha da escola chamada Karina, de eu conversar com ela e com a Natália também, e eu falar para elas, eu não sei, eu tenho vontade de fazer alguma coisa que eu vou falar e vou ajudar as pessoas. Porque eu sofria tanto com a falta das coisas. Aí ela falava, já sei, é um pastor. A outra, é um padre. Porque era a visão que nós tínhamos de alguém falar e ensinar. Só que isso eu carregava dentro de mim desde os 12 anos de idade. Sem explicação. No ano de 2013, eu comecei a pesquisar o que esses caras faziam, o que era palestra. Ninguém sabia o que era coach nessa época ainda. Quem sabia, só quem estava envolvido. Hoje, alguns pensam que sabe, porque difama muito a nossa profissão, pensam que sabe por conta da pandemia ou por conta dos charlatões que tem por aí vendendo curso. Mas é um método, é uma ciência, né? Bom, não vamos entrar nesse quesito. Mas em 2013 eu tentei pela primeira vez a Slack fazer um curso, mas eu não tinha grana para isso. E em 2013 eu pensei nisso. Passou-se os anos, o tabelião do cartório veio a óbito, o senhor Guilom. E quando um dono de um cartório falece, eu tinha um master pai. Eu falo que Deus me deu vários pais, que era o Luiz Carlos, que até hoje é o meu conselheiro, é uma pessoa que eu converso muito, me ajudou muito, me ajudou com a minha filha. Eu não sei nem, hoje eu não sei nem o que fazer para retribuir a vida desse homem também. E aí ele falou assim, olha, quando morre um tabelião, antigamente o filho assumia. Mas desde 2005 a lei mudou, então passa num concurso. Então a chance da gente ficar e vir um tabelião era muito pequena. E eu estava com um salário bacana lá, então todo mundo seria mandado embora. Então eu tinha que seguir um caminho. Só que como eu desfrutei daquela viagem, daquela coisa, eu falei, pô, eu não quero ficar preso dentro do restaurante agora mais. Eu já estava há bastante tempo nesse ramo. E aí eu falei, eu vou tentar fazer aquilo que eu queria fazer. Foi quando eu entrei em contato com a Slack. E fiz o meu primeiro curso de coach, porque eu estava tentando entender esse mundo, que eu sabia que dentro de mim eu queria isso, algo parecido com isso, mas não sabia como. E aí eu fiz a minha primeira formação em coach, e ali minha cabeça, ela abre, eu venho já com a ideia de ter a MP Consultoria, né? Já tenho uma ideia de querer caminhar com isso, porque na verdade, minha vontade mesmo é a palestra. Faço processos, tudo, mas é a palestra. Esse tá no palco. É o negócio da minha vida, né? Que assim, que eu creio que eu vou viver disso. Eu vou realmente ter uma estrutura para isso e viver disso. E
E aí, nesse período que o cartório desligou, me desligou, como alguns, na chegada do novo tabelião, mas ele abriu uma oportunidade para mim. De eu terceirizar o trabalho que eu fazia como funcionário. Aí eu peguei um sócio e começamos a terceirizar esse trabalho. O que você já fazia no cartório? Começamos a primeira. Aí eu estava todo empolgado com o Master Coach e fui e fiz o Executive. Eu termino o Executive aproximadamente, se não me engano agora, para não errar aqui, final de fevereiro para início de março de 2020. Então a empolgação estava aqui em cima. Inclusive, Enomoto, eu ouso dizer que eu estava com Covid, porque ninguém sabia, não tinha ninguém falado sobre isso. Eu trabalhei no carnaval na Praça do Imbu, então passa muitas pessoas. Eu estava ruim de um jeito que eu lembro que eu falava para as pessoas assim, ó, eu tô com uma falta de ar, mas não é de asma, e eu sei que é asma. Nossa. Eu sofri 14 dias terrivelmente. Foi eu acordava me tremendo. E depois explodiu. Puf. Pandemia. Aí eu estava desempregado. Sem um cartório, né? Sem o cartório. Sem poder trabalhar no restaurante. A empresa que acabou de começar teve que parar, porque ela começou dia 1º de março para o dia 18 por conta do blackout que teve. Sim. E a minha esposa com depressão. Cara, foi um período também bem difícil, esse período da pandemia. Eu tinha alguma pequeníssima reserva ali pro meu videogame, que como eu falo para você, né? O videogame é uma coisa que eu queria muito e a gente vai sobrevivendo dentro dessa pandemia. E ali, eu tenho uma outra história engraçada para falar, mas assim, dentro da pandemia, eu conheci um desenho que eu nunca tinha assistido, que é o Naruto. Naruto. Né? Eu zerei ele 2, 3 vezes no desenho, eu fiquei viciado nele, muito bom. Naruto. Eu tava chegando no final da pandemia, no primeiro mês de 2020, sem saber o que fazer, sem recurso. Nosso nome já estava sendo destruído, já com risco de faltar alimento. Eu me lembro que eu fui até uma pessoa e falei, eu tenho um dinheiro lá parado, se você me der um dinheiro, fui pedir um dinheiro emprestado, falei, eu tava com o FGTS parado, que por conta de um rolo lá que vai gastar tempo falar isso, não vale a pena. E aí eu falei assim, se você me adiantar um dinheiro, quando eu pegar eu te devolvo o dobro, eu tava desesperado. Eu lembro que essa pessoa me doou até uma cesta básica naquele período, eu tava ficando preocupadaço, falei, meu Deus, eu vou quebrar, não vou ter comida para minha pensão. Não falei nenhuma vez com minha pensão, que era a minha preocupação maior. Sim. Na pandemia, como é que vai falhar, né? Sim. E eu não tinha de onde tirar recurso, aquela coisa toda. Aí eu tava assistindo o desenho do Naruto, você vê, assistindo o desenho do Naruto, e tem uma parte do desenho que o Naruto quer ir atrás do amigo dele, Sasuke. Porém, a Tsunade, para segurar ele no desenho, porque ele tinha um poder que uma outra equipe chamada Katsu queria, só quem entende vai saber, ela falou pra ele, se você desenvolver um poder em 3 dias, você vai. Então ele começa uma dedicação. Então a ideia praticamente é que ele fizesse uma rotação com uma energia aqui para gerar um certo poder. Só que ele não conseguia fazer isso. Aí ele viu um gato jogando novelo de lã, ele pensou, vou fazer um clone aqui, vou usar 2 pessoas e vai dar certo. E aí você acredita que essa fase do desenho, eu falei, cara, eu acho que eu preciso olhar as coisas com outro ângulo. Olha só. Eu tô olhando com o ângulo errado. Sim. E eu falei, olha como esse bonequinho do desenho é perseverante. Porque quem tá escrevendo a história dele tá mostrando uma perseverança. Tá mostrando alguém que não pode desistir. Porque o mentor por trás do desenho do Naruto tem alguém que tá escrevendo a história. Ele tá levando. É uma ficção, mas ele tá levando alguma coisa. Qual é a mensagem? Perseverança. Ele pode não ter a maior habilidade como o Sasuke tem, mas o esforço dele faz ele chegar onde ele quer. Aí eu falei, não, eu sentei e escrevi meu primeiro curso, que era o Garçom do século XXI. E eu falei, agora que o pessoal tá voltando da pandemia, eu vou começar a levar esse curso, que era um curso para garçom mesmo, já com a nova modalidade. Porque quando eu fui escrever esse curso, eu fui olhar o curso do Sebrae. Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas a verdade é que o curso está muito ultrapassado. Aquilo é uma outra realidade que não existe mais. Hoje você tem que ter uma inteligência emocional, porque senão seu casamento acaba. Sim. Você está trabalhando, são propostas sexuais, acontece muito. Pessoas que entram em bebida, pessoas que entram em drogas. Então eu vi muitos casamentos acabarem, eu vi muita coisa acontecer nesse período. Ou até quem está trabalhando ser traído, porque está lá o cônjuge em casa, né? E aqui a pessoa está ralando, que lá no Imbu até de madrugada. Então eu vi muita história, vi muita situação acontecer. E aí nasceu então o curso do Garçom do século XXI. Só que isso me deu força, não só para isso, mas para tentar fechar mentorias. Eu comecei a fechar então um processo de coach
por conta disso aí, e eu comecei a me sustentar com os processos de coach. E mesmo na pandemia eu ia lá, encontrava hoje falecido também, o dono de uma farmácia, encontrei ali o pastor Ismael, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade na minha vida. Ele me deu a oportunidade de ser o primeiro processo coach pago, e aí depois foram surgindo outras pessoas, né, que foram acontecendo, e eu começo a sobreviver um pouco dentro da pandemia. A empresa já começou a rodar a Rafamar, ela vai começando a rodar dentro do cartório, e aí de lá para cá eu não voltei mais para o restaurante. Nossa, eu não retornei mais. Ficou no Eu fiquei hoje, tenho propostas, né, sim. para se tornar aí gerente e tudo mais, Sim. acontece. Graças a Deus eu fui bem conhecido por esse trabalho feito lá, mas hoje eu foco em desenvolver pessoas ou gerência. Inclusive amanhã, por exemplo, eu vou estar numa casa, em Centro de das Artes, conhecido como a Casa do Acarajé. Nós vamos estar lá dando um treinamento lá para 18 colaboradores. Então hoje eu tenho feito mais esse trabalho de ou trabalhar diretamente a gerência de um lugar, que é ali fazendo um coach executive pessoal dele, né, desenvolvendo ele para ser um bom líder, ou tentando levar treinamento ou algo parecido com isso. E aí hoje o Márcio está como? O Márcio está com essa empresa terceirizada junto ao cartório. O Márcio está com a MP Consultoria, que é essa empresa com a qual nós estamos tentando ali, né, fazendo com que ela se alavanque, que ela ganhe força, que ela comece a caminhar. Hoje também na cidade eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de Embu das Artes. Para quem eu tenho, vou puxar uma outra aspa aqui. Sim. Em 2019, conheci uma moça, eu já estava na igreja, e essa moça me fez um convite. Falou: Márcio, eu vi você numa conferência, eu vi você pregando a palavra, eu vi você dando uma pré-palestra, e eu queria saber o que você poderia contribuir aqui para a nossa associação. Eu falei: associação? Ela falou: é uma associação chamada Boa, a Associação Ombro Amigo, e nós estamos com os projetos aqui. E eu queria ver se você podia dar uma palestra para mim, baseado naquele filme... não poderia fugir da minha cabeça. Como eu era antes de você. Como que eu podia fazer uma ligação bíblica com aquele filme? Não sei se você assistiu esse filme. Ainda não assisti. Então já fica recomendado. É um filme antigo. Qual é o nome mesmo? Como eu era antes de você. Como eu era antes de você. Era um rapaz jovem, forte, mas que tem uma doença, ele tem um acidente, ele fica paraplégico, e ele quer morrer, ele quer uma eutanásia da vida dele, o que ele quer, e vem uma moça cuidar dele, e ela muda a história dele. Depois você assiste esse filme, muito lindo, muito, muito, muito interessante. E aí, nessa conversa com ela, falou: você não poderia contribuir aqui na associação? Eu falei: contribuir como? Ela: a gente tem muitas pessoas cadastradas para pegar a cesta básica, nós não temos como suprir. Então, estamos criando cursos, barbeiro, cabeleireiro, e eu entrei com um curso de garçom a primeira vez, para ajudar a associação. 2019. Hoje, 2024, eu permaneço lá. Estamos lá há 5 anos, dando aula toda semana, voluntários, somos mais de 32 professores. Agora, no meio do ano, vamos formar 1.000 alunos de forma gratuita. Caramba. Em diversas modalidades. Seja uma automaquiagem, seja uma massoterapia, cuidador de idoso, empreendedores, 1.000 pessoas formadas. A maioria deles com seus próprios negócios, tudo de forma gratuita. Ninguém tem um custo de nada nesse projeto. É na cidade vizinha de Taboão da Serra, e eu quero levar esse projeto para Embu das Artes. Sim. E quando você está dentro do governo, certamente você vai ter um pouco mais de facilidade, entre outras coisas que eu tenho vontade de fazer. Tá aí por isso o Marcinho também agora. Agora eu também sou conhecido como o Marcinho do cartório lá em Embu das Artes. Desculpa te interromper, Márcio. Eu tenho uma grande, assim, preocupação. O que tu estás falando uma coisa muito, muito, assim, bonita. Por quê? Porque está sendo abrangente para as pessoas que não têm aquela oportunidade, que não nasceram num berço de ouro, né? E estás falando que está contribuindo com 1.000 pessoas que estão tendo uma qualificação, né? Porque as pessoas que não têm uma oportunidade, quando fazem esse tipo de curso, começa a abrir o leque para elas, né? Começa a subir um degrau no seu nível de conhecimento, inclusive pode subir seu nível de renda. Né? Então, eu creio que isso é algo
super válido, maravilhoso demais. Porque, assim, tu estás contando a tua história que você veio de uma origem bem humilde, simples, né? E hoje você está empreendendo, você tem a formação, Master Coach, né? Você já se Sim. formou em Master Foi em Coach. Master, fiz o teto ali Pois das é, formações. de formação de coach. E isso não é qualquer um que tem essa formação, diga de passagem. Não são todas as pessoas, por assim dizer, que têm essa oportunidade de ter a tua formação, É verdade. né? E tu estás conseguindo subir cada vez mais. E a tua mentalidade, com certeza também, ela abriu muito, né? Muito, 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 muito. Né? Então, essa questão de vocês darem esses cursos, né, é fenomenal. Olha, eu fico muito, muito feliz, porque vai dar oportunidade para muita gente. Poxa, 1.000 pessoas impacta. Se só 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas, ela se relaciona, a família dela, com 2, 3 pessoas. Então vão ser impactadas 2, 3 mil pessoas pelo menos. É bastante gente. Na última formatura tinha 1.000 pessoas presentes. Uau, Formamos 253 alunos, tinha 1.000 pessoas presentes. uau, é muita gente. Isso é. E um projeto social. Sim. E nós ainda não temos nenhuma ajuda de nada, de governo, de nada nessa associação. A maioria são todos voluntários, até pessoas que trabalham o dia inteiro lá. São voluntários. O padrinho hoje, ele é vereador, ele não era antes. Uhum. Então ele doa parte do salário para as coisas básicas, né? E ajuda com 2 colaboradores, mas a maioria dos colaboradores são todos, passam um dia lá e são todos sem nenhum tipo de resultado financeiro. Uau. Sabe, Márcio, qual seria assim uma palavra para as pessoas que estão numa situação hiper precária, dificílima, né? De uma baixa renda, que eu espero que esse vídeo atinja muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. Qual seria a tua palavra para esse tipo de público que não tem ainda essa oportunidade? Qual é a semente que você planta na cabeça delas? Eu vou falar. Eu vou responder com um curso que eu criei. Ótimo. Olha só, me chamaram para fazer um curso de empreendedorismo e administração lá. Eu não tenho formação de faculdade. Comecei a fazer, para mim, faculdade tem que ter um porquê. Quero ser um advogado, quero ser um médico, né? Então, e aí, quando eu fui escrever o curso de empreendedorismo, eu parei, analisei toda a minha vida, tudo que eu passei. Eu falei, todo curso de empreendedorismo, todo empreendedor, ele é vencido nas emoções. O cara pode ter o dinheiro que for. Ele quebra o negócio dele em 1 mês e eu testemunhei isso. O cara pode ter as formações que ele tiver. Se ele não gerenciar suas emoções, ele não consegue progredir. Então hoje esse meu curso eu divido ele em 3 partes. Gerenciamento gerenciamento pessoal, competências, e então eu entro no empreendedorismo. Que o empreender é resultado de como você se comporta e resultado de como você gera suas emoções. Se o seu negócio não está bem, você tem que estar bem para poder ter estratégias e tudo mais. Então hoje, o que eu falaria para alguém que está numa situação extremamente precária? Seja o melhor funcionário. Não é o puxa-saco, mas é o melhor funcionário. Que não tem hora para entrar, que não tem hora para sair e cria uma postura de dedicação. Seja o melhor funcionário. Por quê? Tem pessoas que vão dizer assim, ó, quando eu tiver uma empresa que me paga melhor, lá eu vou me dedicar. Não, ele está errado. Ele não está construindo uma mentalidade de ser o melhor. Se eu sou empregado de alguém, eu tenho que ser o melhor empregado. Se eu sou o vendedor de bala, eu tenho que ser o melhor vendedor de bala. Se alguém do meu lado vende 4 horas, eu vou vender por 6 horas. Se alguém vende por 6 horas, eu vou vender por 8. Eu vou superar essa pessoa em tempo de venda. Eu sempre vou estipular metas, não importa se eu ainda não vejo esse resultado. Eu tenho que ganhar R$1.000 esse mês. Quais vão ser as maneiras que eu vou ganhar R$1.000 esse mês? Veja o cara que vende, por exemplo, água na rua.
Ele vai estar vendendo água no dia de sol. No dia que for chover, ele está com a capinha de chuva para vender. Porque ele sabe que no dia da chuva não vai vender água, mas ele tem que ter a oportunidade de bater sua meta. Mas tudo se resume em ser o melhor. O que é ser o melhor? É tirar as suas distrações, vamos se dizer, do que as pessoas falam e ser o melhor. Por que eu falo que isso funciona? E falo por mim. Quando eu cheguei no fórum, eu ganhava para trabalhar 4 horas. Mas em média eu trabalhava 6 horas. Não recebia nada por isso. Quando eu entrei no casarão, era para trabalhar das 4 às 10. Dava 11 horas, a pessoa começava a reclamar. Eu saí 1 hora da manhã sem reclamar. Márcio, preciso que entre amanhã meio-dia. Eu entrava. Isso é às vezes para fechar. Os caras não te reconhecem. Não tem problema. O que importa é a minha mentalidade. Quando eu cheguei no cartório, eu era a máquina da mentalidade. Eu entrava mais cedo, saía mais tarde, não recebia nada. Mas um dia começaram a pagar hora extra. Eu explodia de hora extra. E isso para mim não era cansativo. Porque eu sempre fazia o melhor. Sabe o que as pessoas vão falar? Você está numa situação precária? Seja um sonhador. Corra atrás dos seus sonhos. E tudo mais. É isso mesmo. Só que assim, tem pessoas que não têm motivação para correr atrás do sonho. Ela não tem motivação. Poxa, eu quero ter uma estrutura como a sua. Pô, isso aqui custa recurso. Pode demorar. E o cara pode desmotivar, porque hoje com essa forma de vida em que é tudo fast food, é tudo muito rápido, né? Agora tem até salão cabeleireiro fast. Faça em 20 minutos. Aqui em São Paulo tem alguns pontos, a mulher tá ganhando, é uma startup que a mulher tá estourando ganhar dinheiro. Então tudo tá fast, tá tudo correndo, é tudo muito rápido. Hoje as pessoas não estão preparadas para esse tempo de espera. Ela não está preparada de guardar 100 reais até um ano para poder comprar alguma coisa de 1.000. A mentalidade está muito rápida, tudo para ontem, né? Então não está com essa mentalidade. Então o que eu faço? Eu sou o melhor em tudo que eu faço. O segredo hoje é ser o melhor. Eu vou vender ovo, seja o melhor. Se alguém está rondando 10 ruas, você vai andar 20 ruas. Se alguém está dedicando 6 horas, vai dedicar 8, vai dedicar 10. E aí você vai conseguir sair da situação que você está. Mas tem uma base principal nisso tudo. Qual que é a base? Por exemplo, cumprir princípios. Princípios de honestidade, integridade, Deus te leva mais longe. Quem cumpre princípio que leva mais longe. Eu vou contar 2 histórias aqui. Sim, vamos lá. O cartório é um lugar extremamente sério com as documentações. Um erro, o tabelião pode perder a sua patente lá como tabelião. Sumiu uma ficha de assinatura. Sumiu, ninguém encontrava. Os clientes foram lá, assinaram essa ficha, a ficha que colhe 3 assinaturas, ela sumiu. E aí, eles confiavam em mim pela minha integridade e falaram assim, Márcio, vai até a casa dessa pessoa e você tem uma boa conversa, descobre quem é o estereótipo dessa pessoa, tenta descobrir quem foi que atendeu que eu mando esse cara embora hoje. Eu falei, não, tranquilo, seu Luiz, pode confiar em mim. Pode confiar. Todo mundo sabia a missão que eu saí. Quando eu cheguei lá, eu olhei para a pessoa, eu meio que reconheci a fisionomia dela de cara. Ela, tudo bem? Olha, amor, é aquele rapaz simpático e tal. Aí eu falei, tudo bem? Aí ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vim colher assinatura, porque sumiu a ficha de vocês e tal. Aí o cara, peraí, eu tô com uma dessa aqui em casa. Olha só. Falei, que maravilha. Aí ele foi lá e pegou a assinatura. Falei, que bom. Olha. Aí eu falei, quem foi que atendeu? Aí ele, você. Aí eu, será? Ele, peraí, amor, olha aqui, não foi ele que atendeu? Lógico, como é que ia esquecer você, um rapaz tão simpático, tão sorridente? Caramba. Eu falei, meu Deus, cheio de dívida, meu Deus, eu fiquei pensando. Sei. Aí eu falei, bom, eu também tô reconhecendo vocês. Por mais que eu faça reclamação na rua, eu tô reconhecendo vocês. E toda vez que nós fazíamos reclamação na rua, que voltava mais cedo, nós atendíamos o balcão. Então não era uma prática, era algo que nós fazíamos de vez em quando. E quando eu cheguei, eu me lembro de alguns funcionários me cruzarem assim, Márcio, rasga, joga fora. Um pai de família vai ser mandado embora. E eu calado, porque eu era o cara do erro era eu. Aí eu virei, cheguei até o seu Luiz, falei, seu Luiz, descobriu, Márcio? Descobri. Ele, no final da tarde, nós conversa. Aí subi para trabalhar, terminei meu serviço. Ele falou, quem foi? Eu falei, fui eu. Ele me olhou assim, como assim? Falei, seu Luiz, tanto ele quanto ela me reconheceram. Tá aqui a ficha, tá aqui sumiu. Eles me reconheceram e eu não posso negar pro senhor que eu também reconheci eles de alguma forma. E aí ele falou assim, o senhor vai embora.
E amanhã se fala. Por enquanto você tá suspenso. Tá bom. Fui embora já triste, com lágrima descendo por dentro. Aí no outro dia ele falou, você vai vir trabalhar, mas não vai receber, porque eu preciso de você aqui no protesto. Não, tudo bem, eu aceito. Aí fui lá, trabalhei, mas no final ele acabou me pagando do mesmo jeito. Eu não fui mandado embora. Mas a partir daquele dia eu vi que com eles eu cresci muito, muito, muito em integridade. Ele aumentou meu salário. Ele me mandava ir contar a caixa de sapato de dinheiro para ele. E eu tirava meu próximo 13º da caixa. Porque eu tirava assim, eu ia com o valor lá e tirava meu dinheiro. Com o Leric eu mesmo tirava meu dinheiro. Tamanha confiança. Ele não sabia nem quanto tinha lá. Então, cumprir princípios. Deus abre porta. Amém. Cumprir princípio de integridade. Deus, Ele vai abrir as portas de fato. E isso foi uma coisa que eu falo, por pior que seja, eu poderia ter ficado desempregado naquele dia, mas toda vez que eu fui íntegro, toda vez que eu fui sincero, e eu não escondi as minhas coisas, Deus sempre abençoou. Ele sempre... nós erra muito. Nós erramos demais. A gente erra demais. E a honestidade, ela te leva longe. Uau. Então, ser o melhor e ser honesto, o próprio Deus se encarrega de abrir portas para você. Eu creio que o próprio Deus sopra seu nome em algum lugar. Quando você é o melhor, você é reconhecido. Se você pode reparar, o melhor garçom no restaurante, você vai falar, esse cara é bom. Tem pessoa que atende você tão bem que você sente mal se você não dá uma caixinha para ele. Exato. Porque o melhor se destaca. Sim. Ele pode não ser reconhecido por quem está contratando ele, mas na visão de alguém, se destaca. Eu me lembro que um rapaz estava olhando um carro na rua, inclusive eu estou até conversando com ele agora, que ele está desempregado. Esse cara era tão bom, olhando um carro na rua, que ele falou assim, eu falei, cara, você precisa trabalhar comigo lá no restaurante. Os donos também concordaram, nós levamos ele como garçom para o restaurante, porque ele era um excelente cara que olha carro. O atendimento, a forma que recepciona. Então, ser o melhor, ser íntegro, honesto, e quebrar uma regra que, por exemplo, de ser o cara que cobra muito. A minha esposa era um pouco diferente de mim. Ela é muito assim, né? Muito certinho, com as coisas de horário e tal da empresa. Eu não, eu sou o cara que, eu tomo lá para vestir a camisa. Eu sou o escravo, vamos dizer assim, né? O cara que se dedica, mas para mim funcionou muito. Sempre funcionou muito, porque as pessoas sabem quem são os melhores. Você pode colocar 10 funcionários trabalhando no lugar, o melhor você vai saber quem é. É igual no campo de futebol. Perceptível. Você consegue perceber a qualidade de um jogador quando ele se destaca por ele ser o melhor. Sim. E ser o melhor que abre portas. Porque eu vou contar aqui do meu amigo que está me acompanhando aqui, uma última história. Sim. Que está comigo aqui é o Guilherme Pires, é um parceiro nosso aí de negócio. Ele viveu isso. Ele saiu na porta da casa dele e encontrou um pacote de Mercado Livre no chão. Aí ele me ligou e falou, Márcio, seu sistema consegue encontrar a pessoa? Eu encontrei a pessoa para ele, que eu tenho um sistema lá. Ele entrou em contato e fez a devolução. No dia que essa equipe se reuniu, eles se reuniram, falou, a gente precisa de um funcionário íntegro. Lembraram, aquele cara lá do pacote. Foram atrás dele para poder contratar ele. Porque honestidade e integridade abre porta. Sim. Deus usa isso para poder abrir porta. Amém. Eu tenho outras situações que a gente viveu de honestidade, assim, por exemplo, e eu pude ver o milagre da parte de Deus. Então, ser o melhor e viver princípios, Deus abre porta. Você pode estar passando um perrengue aqui agora. Difícil. Né? Que eu passei anos sem poder tomar uma coca. Fui conhecer pizza com 17 anos de idade. Meu primeiro McDonald's que pagou fui eu. Né? Eu não tive esse acesso com a minha família. Eu comi o primeiro McDonald's no ano 2000, pô. No ano 2000, cara, 2000 que foi um monte de coisa, né? Eu comi o primeiro McDonald's no ano 2000, eu pagando com o meu próprio dinheiro. Entendeu? Pode demorar. Mas também quando vem, ele vem de uma forma que você consiga. Então, hoje, não tem como. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Ninguém pode olhar para mim e falar assim que eu sou um cara desonesto. Posso ter falhado com alguém em alguma injustiça, de repente não... Né? Isso com certeza, porque tem hora que a gente faz juízo de valor, mas desonesto, integridade, isso, graças a Deus, que Deus me conserve assim. Eu tenho 39 anos e ninguém pode falar isso para mim. Eu abro para qualquer pessoa falar se eu fui desonesto com alguém nesse quesito, que Deus, graças a Deus, sempre me abençoa. E a coisa mais gostosa que tem, não, outro, eu vivi isso num casarão também. Os donos viajaram para a praia, no carnaval, deixaram o cheque, cartão, chave de casa, tudo na minha mão, sob minha responsabilidade. Eu acho, isso é maravilhoso demais. Essa confiança não tem dinheiro no mundo que pague. Né? Isso não tem dinheiro que pague as pessoas confiarem em você. Eu fui tesoureiro da igreja também no ano 2003. Foi uma coisa...
Para mim foi muito legal ter essa confiança. E aí eu perdi um cheque de oferta uma vez. Aí, cadê o cheque? Eu falei, pastor, eu perdi o cheque. Eu contei a verdade, né? Eu falei, eu perdi o cheque. Pastor, como assim você perdeu o cheque? Não sei o que, eu perdi, infelizmente. Aí isso acontece, o cara não ia conseguir compensar o cheque. Né? Então a minha honestidade deixou tudo certo, o cara não conseguiu compensar. Então, mas o cara falou, pô, ainda bem que não depositou, eu tinha uma ideia, deu tudo errado. Né? Então, assim, Virou ser tudo. honesto, ser o melhor e se dedicar, não tem como. Deus abre portas. Pode estar na pior situação que for. Seja o melhor. Vendendo ou trabalhando para você, seja o melhor, e aí a coisa vai acontecer. Não consigo ver outra receita melhor. Uau. Nossa. E nesse período todo, assim, que você montou o curso, né, para garçons, né? E ele é o que? É online, é presencial? Como é que você está fazendo? Olha, eu pouco agora estou trabalhando ele porque eu entrei com outro projeto junto com o Guilherme, que nós estamos criando. Eu criei um projeto, uma palestra social. Palestra social? Chama-se Destravando o Jogo da Vida. Eu uso a Roda da Vida como base. Sim, a Roda da São Vida. 3 horas de palestra, levando o equilíbrio emocional. Ok. Quer dizer, na verdade não. O equilíbrio em todas as áreas, né? Tá. Mas Usando a Roda da Vida. usando a Roda da Vida. Para quem não conhece a Roda da Vida, explica para as pessoas, por favor. A Roda da Vida, ela é uma ferramenta criada com a intenção de abrir a sua consciência. Então, por exemplo, você vai olhar para todos os campos, são 12 campos da sua vida, e você faz uma autoavaliação e você vai dar nota para essa avaliação. Então, relacionamento amoroso, como é que eu tô? Relacionamento pessoal, como que eu estou? Hobbies, como que eu estou? Quando você começa a dar nota, que você olhar para esse papel e falar assim, o que a Roda da Vida está te dizendo, ela vai mandar uma mensagem para você. De forma automática, meio que vai falar, olha, você está precisando fazer exercício, olha, você está precisando sentar mais com a tua família, olha, você está precisando estudar mais, você está precisando melhorar seu recurso financeiro. Então ela abre sua consciência e ali nós entramos com um plano de ação, onde eu te ensino com uma certa disciplina e ações, você consegue melhorar cada ponto daquela roda da vida. Mas a ideia principal ali é abrir a consciência da pessoa. Ela saber que aquela área dela, que às vezes a gente não para nem para pensar. A gente corre tanto na vida que e as pessoas ficam abismadas com aquela ferramenta, como eu também fiquei a primeira vez no curso. É uma ferramenta de aparência simples, mas com poder poderoso, encaixado nas perguntas certas. Ela tem uma expansão de consciência muito grande. E aí, voltando aqui para o curso de garçom... Sim, por favor. É só um parênteses, a Roda da Vida. Hoje eu gravei ele, inclusive aqui é um Alphaville, né? Eu ainda não subi ele, ainda não fiz o lançamento dele. Aliás, eu tenho que colocar para rodar, já tem um tempo que eu gravei, tem alguns meses já. Eu tive a vontade de gravar esse curso. Nesse curso, eu trago essa ideia, por exemplo, do garçom ser um vendedor, mas eu trago a ideia principal. Eu passo por todas as áreas de restaurante, mais ou menos, uma ideia, formas de servir, tudo, mas a base dele é: eu sou o melhor, eu sou um vendedor, eu tenho que gerenciar finanças, eu tenho que gerenciar minha família, eu tenho que gerenciar minha casa. Então, o cara que gerencia a finança dele, ele é um excelente funcionário lá dentro. O cara que gerencia a sua família é um excelente funcionário lá dentro. Não tem um botão que desliga quando você chega para trabalhar. Não tem como o cara vai lá, vou desligar um botãozinho aqui. Não tem como. Não, meus problemas ficam em casa. Dependendo do problema, você não para de pensar nele. Ele vai ser uma distração do seu trabalho. Então eu ensino o cara a gerenciar essas áreas para que ele possa ser um bom funcionário lá dentro. E o emocional também. O gerenciamento do emocional também. Principalmente. Porque você vai ser maltratado por aquele que não está bem. Uau. Porque você vai ter um cliente, cara, que ele não está bem com a esposa, não está bem com a sua casa, não está bem com o trabalho. E ele acredita que ele pode, com as suas palavras, humilhar você ou te tratar mal. E muitos dos funcionários, iam pro banheiro chorar, mulher principalmente. É mesmo? Muito, acontece muito. Era 10 vezes por mês alguém ia no banheiro chorar pela forma com que a pessoa se colocava. Por exemplo, se você encontra um cara dominante sentado, a pessoa que é dominante, ela tem uma expressão um pouco mais agressiva. E aí, por exemplo, o cara pediu aqui, sei lá, pediu uma taça de vinho branco, por exemplo. Aí você trouxe a taça de vinho branco, só que o cara, na verdade, queria rosé, ele errou e ele quer estar por cima. Aí ele olha pra pessoa e fala assim: o que eu pedi pra você? Não, você pediu a taça de vinho branco. Não pedi branco, pedi rosé. Você tem que prestar atenção no seu trabalho. Então, isso é um impacto emocional para quem não está acostumado. A menina vai lá chorar, até você, olha, você precisa voltar, o salão precisa de você, você tem que atender. E aí a pessoa fica toda tremendo, fica toda chorando, tem um abalo emocional porque encontra pessoas que não estão bem.
encontra pessoas que estão esperando o pior, que é aquela pessoa que, por exemplo, ele tá sentado, mas para tudo dá errado. E quem tá com uma visão negativa, ele vai encontrar, ele vai atrair. Não tem como, é a lei da atração. Eu lembro que tem uma cliente que tudo que podia dar errado com essa mulher dava. Toda vez que ela vinha. Era incrível a atração, porque a pessoa já senta, parece que querendo que dê errado. Então, assim, a gente lida com tudo isso. A gente lida com pessoas. E o seu curso aborda essa parte. Aborda essa parte, bastante. como lida com isso, como, por exemplo, confrontaram. Por exemplo, o cliente está discutindo com você, qual é a melhor forma de discutir com ele? Numa guerra ou num outro? Ninguém quer perder a guerra. Discussão em casa, com mulher, com esposa, com filho, ninguém quer perder essa discussão. Tanto é que quando alguém está perdendo a discussão, geralmente se conhece algum passado seu, traz para a mesa. É verdade. Por quê? Porque eu não quero perder a discussão. Então, se você está me vencendo numa discussão, o que eu faço? Eu busco alguma coisa do seu passado e falo, e aquele dia que você fez isso comigo? Porque eu quero estar por cima. Mas quando se trata de cliente e quem está atendendo, não é só o cliente que tem razão. Eu sou contra essa frase, inclusive. Eu não sou o cara que aceita isso. Sim. Nem sempre o cliente tem razão. Não. Então, o que eu falo? Você tem que entrar com a regra do entendo. A regra do entendo, ela quebra muitos conflitos. Você está todo bravo, você está exaltado, você começa a falar os seus problemas, eu falo, linguagem corporal, eu te entendo. Nossa. Eu entendo a dor que você está passando, eu entendo a dificuldade que você está passando. Agora eu te faço uma pergunta. Você me dá uma possibilidade de poder resolver isso para a tua vida ou você prefere fechar sua conta e não continuar esperando? Entendeu? Aí o cara, quanto tempo você resolve? Em 10 minutos eu consigo resolver você. Porque o cara quer brigar. O cara quer brigar, ele quer discutir, ele está sendo lesado. E se eu ficar tentando chamar gerente para ficar discutindo, não vai dar ruim. Mas se eu falo que eu entendo, acabou. Se ele fala assim, ó, esse prato tá horrível. Eu entendo, eu concordo com você. Esse prato tem esse sabor, eu entendo, eu concordo. Não tem briga, não tem discussão. Você quebra ali, cria uma mentalidade mais forte, você quebra esse elo no atendimento. E ali você consegue ter tempo para manipular aquela situação para poder salvar ou entregar tudo para a gerência já mastigado. Ó, deu esse caso aqui, o cara tá assim, você tem 10 minutos para resolver o problema. Aí é com você agora. A minha parte eu fiz que foi amenizar aqui o caso. Você tem 10 minutos para movimentar a cozinha inteira para trazer o prato do cara, por exemplo. Então você, até isso eu ensino lá dentro, né? Como que você quebra isso. Existem outras regras, até, por exemplo, hoje com os atuais casais homossexuais, por exemplo, se são 2 mulheres ou são 2 homens, né? Uhum. Se é um homem atendendo 2 mulheres, como que fazer, né? Eu não posso ficar só olhando para uma pessoa, tenho que olhar para as 2. Para que eu entrego o cardápio quando é o mesmo sexo? Né? Caramba, porque geralmente para que eu entrego o cardápio? Então eu ponho um cardápio, espero, o dominante vai levantar a mão e você vai entregar na mão dele. Uau. Entendeu? Fechou a conta, por exemplo. Tem essa história? Sim. Se ele pagar, eu não pago, que não sei o quê. Para que eu entrego a conta? Você entrega a conta para quem pediu a conta. Mas foi uma criança. É para ela. Tira essa discussão das suas costas. Porque, pediu a conta e você entrega para alguém, entrega para outro. Não, a conta vai para quem? Vai para quem pediu. Se a pessoa quer passar tudo na maquininha, não recebe dela. E que não sei o quê. Eu vou receber dela. Porque ela pediu a conta, ela está resolvendo comigo. A sua negociação é com ela, não é comigo. É você que tem que resolver com ela. Ela está negociando comigo. Eu recebo a conta por inteiro. E aí você vai quebrando isso, né? Porque dá muita discussão. Às vezes o cara toma uma maquininha, tira o cartão e passa muita coisa. Então tudo isso são coisas de impactos emocionais. Então tudo isso eu trato dentro do meu curso também. Entendeu? Como que a pessoa lida com isso. Como que lida e aí vai com uma série de coisas, né? Como lida, inclusive, porque acontece assédio, tá? Mulheres, homens, cliente assediando o atendente com um casal na mesa. Entendeu? Qual é a melhor postura? Não voltar nessa mesa. Qual a postura você tem que ter? Entendeu? Às vezes a pessoa vai no banheiro, a pessoa vai levar, pega meu telefone. Às vezes é uma pessoa boa pinta. O que isso pode gerar de consequência para você? E como eu tenho várias histórias, todas as histórias, eu tenho muita história para contar. Você chega a contar essas histórias no teu curso, tudo mais? Você aborda no online eu não consegui abordar tanto. Sim. Porque a gente gravou 15, 16 vídeos, uma coisa assim. Não me lembro, uns 11, né, Gui? 12. Não me recordo agora. Mas no presencial, são 16 horas de curso falado. Ele participou pela primeira vez comigo. São 8 horas um dia, 8 horas no outro. De curso. Falando o dia inteiro. Tem muito assunto. Nesse ramo tem bastante assunto e explana muito a mente, né? É porque a tua larga experiência
quantos anos mesmo? Você falou? Olha, se for juntar tudo de 2005 para cá, vai dar 20 anos, né? Foi quando eu comecei nesse ramo. E eu ainda não parei. Sábado agora, por exemplo, vou trabalhar de garçom. Né? Aparece umas extras, eu faço. Né? Ajuda nas despesas. Agora, no meu caso, eu fico mais em evidência, porque eu vou encontrar pessoas, eu vou poder falar que eu estou num novo projeto. Sim, né? novo projeto, que também é isso, mas na verdade eu vou para salvar uma pessoa. Porque nesse restaurante, os funcionários fixos não podem faltar. Ele não deixa faltar um batismo, não dá para faltar. Lá é muito movimentado. Aí o dono do restaurante falou, se você trouxer um cara que seja bom, aí citou 2, 3 pessoas e uma delas era eu, aí ele me ligou. Ele só vai poder ir pro batismo se eu for no lugar dele. Aí o dono libera, entendeu? Lembra, eu não sou funcionário dessa casa, mas quando você faz o melhor, você sempre é lembrado. Ser lembrado. Se você se entregar com o melhor, eu chego lá e entrego meu celular, cara. Eu não uso celular. Por quê? Porque eu quero ser o vendedor da casa. Entendeu? Eu quero... o atendimento hoje, tá tão complicado que é engraçado isso. O cliente falou assim pra mim, muito obrigado, da última vez que eu trabalhei lá. Eu falei, como assim muito obrigado? Ele, muito obrigado, porque o seu atendimento mudou meu dia. Você vê a deficiência também que nós temos hoje, né? Antes, cara, o atendimento era outra história, né? A pessoa era zelar por você, faltava pouco que levar no colo até seu carro. Era uma... Hoje deixou o copo na mesa e... Tchau, obrigado, né? Que eu falo... E é isso, hoje mudou muita coisa. Hoje não tem abordagem, hoje você tem um... Hoje você não tem um garçom vendedor, você tem um atendente. Larga o cardápio na sua mão e deixa você se matar. Né? Para você escolher alguma coisa. Então, eu ensino sobre isso. Né? Descubra. 3 perguntas, você descobre quem é seu cliente. Você chegou aqui, eu falo, primeira vez na casa? Aí você fala, não. Beleza, se não, ele deve ter algum prato principal. Aí eu vou o quê? Com a sugestão do dia. Se ele falar sim, preferência carne branca ou vermelha? Cara, vermelha. Pronto. Vou no prato principal. Picanha no richô, acompanha fritos, arroz e tudo mais. Entendeu? Eu já tô fazendo venda do prato mais principal da casa, serve até 2 pessoas. E aí eu já explico. Com 2 perguntas eu descobri o que ele gosta. Entendeu? E se ele tá a primeira vez ou não. Se ele tá retornando, geralmente quem retorna quer comer a mesma coisa. Só que eu posso, então, fazer uma boa venda de um outro prato que, de repente, eu tenho que queimar lá do estoque da cozinha para não ter perca de produto lá na frente. Sim, claro. Então, aí... Claro. E assim, claro. Geralmente ele come o que você oferece. Entendeu? O cara pode entrar com... Se o cara comer de tudo, se ele me der 2 minutos, eu vou convencer ele a comer o prato que eu quero que ele coma. Entendeu? Porque eu vou convencer ele. Real. Ele só não vai comprar se não tiver dinheiro. Caso contrário, ele vai comprar. Eu me lembro do cliente falar assim, rapaz... É a primeira vez na minha vida que eu vou gastar R$340 numa conta. Eu não sei... Ele até fala assim... E contigo. Ele fala assim, eu não sei se eu asso você daquele forno da pizza, que tinha uma pizzaria lá. Eu não sei se eu asso você num forno. Foi tudo muito maravilhoso, cara, mas você nos derrubou. Eu falei, mas não sobrou nada. Porque até nisso eu ensino honestidade. Vou te falar uma coisa. Você pode ser o melhor vendedor, mas vender os pratos não para sobrar na mesa. Porque aí já deixou de ser vendedor, você passa a ser desonesto. Entendeu? Venda, sobra aquele monte de coisa, o pessoal levar tudo para viagem, aí essa desonestidade não é legal, não. Você tem que ser um bom vendedor, mas vendido na medida para todos. Para necessidade daquela pessoa. E nele lá eu empurrei um salmão e um bacalhau à portuguesa, eu me lembro como se fosse hoje. Falei, cara, você vai poder apreciar com a tua esposa um bacalhau à portuguesa, Zé do People. Eu me lembro disso aí. O cara falou, primeira vez na vida que eu vou gastar esse valor de conta, cara. E valeu a pena, pai. E serve satisfeito, Pagaram, né? Ele falou, pagaram. Mas não sobrou, não faltou, mas eu vendi o prato que eu queria vender. Ainda coloquei um vinho para acompanhar ainda. Falei, pô, vinhozinho da casa, que é um vinho que eu mando fazer em São Roque, um preço bacana. Tal. É isso. Hoje dá para se vender. O garçom não vende. Mas aí nós temos um outro problema, que eu quero até... Qual o problema hoje aí, se algum dono de restaurante ouvir que eu vou dizer? Os caras colocam pouco funcionário. Não tem como um cara dar um atendimento como esse. Ele vai ficar correndo mesmo, cara. Vai largar o cardápio, vai tirar pedido. Só que os caras não conseguem ver que esse funcionário que ele economiza, ele está perdendo dinheiro em venda. Então ele tem que saber muito bem o que ele quer fazer. Se ele quer um excelente... Porque o bom atendimento ele traz. A comida traz a pessoa de volta, mas o atendimento e a comida se somar... E que Batista falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O sucesso de um negócio é você associar preço e qualidade. Uma vez perguntaram para ele o que era um sucesso, ele falou, se você conseguir ter preço e qualidade, cara, você não tem como dar errado. Tem qualidade, tem preço, não tem como dar errado.
Restaurante, se você tem sabor e tem atendimento, não tem como dar errado. Sim, sim, Não sim. tem como dar errado. Sim, tanto que alguns comentários que eu vejo, né? Tal restaurante X lá, que é super badalado, aí reclama do atendimento. E aí fala, não volto mais. Não volta. Ó, você pode comer um ano no lugar. Uma vez que esse lugar falhar com você, você certamente não vai perdoar tão fácil. Porque nós temos dificuldade de perdoar até família, pessoa. Ainda mais quando alguém fere você. E você pode ver, e tem um outro detalhe que também acontece muito em restaurante. O garçom ele tem que identificar o cara que quer ser reconhecido. Por isso que eu falo que é muita parte emocional. Porque sempre tem alguém na mesa que quer ser a pessoa. Eu quero ser a pessoa da mesa. Aquele que decide o que você quer. Você pode reparar, tem sempre esse cara na mesa. Tem 5, 6 pessoas, mas tem sempre um que quer organizar a mesa. Ele quer ser o... Pega o cardápio, não sei o quê. Você ele quer que vai isso, falar você com quer o garçom. aquilo, né? Aham. Esse cara você tem que identificar. Esse cara você tem que pegar o nome dele. Entendeu? Porque ele tem força de influência. Por quê? Pessoas têm dificuldade de decidir. O que você vai comer? Ah, não sei. Mas se eu falo para esse cara o prato bom, ele vai conseguir fazer essa venda para os outros que estão indecisos. Porque as pessoas vão na voz dele. A voz dele é a maior voz de venda na mesa do que minha que sou garçom vendendo para todos. Se você identificar esse cara, você vai conseguir fazer uma boa venda da mesa também. E sempre tem. Raramente você vai encontrar mesas... Sabe quando você encontra uma mesa que não tem líder? Mesa de orientais. É mesmo, é? Oriental. Eles não estão. Se tiver um monte de japonesinho lá sentado lá, você vai ver, eles são todos posturados. Eles são posturados. Ninguém quer ser mais que ninguém. É sério. Você não vai encontrar um cara, alguém. Agora põe um brasileiro lá no meio lá. Faz os japoneses comer carne. Não é? Pô, tô te falando. O japonês é mais contido mesmo. São né? contidos, eles são bem tranquilos. Aí você tem que vender um a um, com calma, bem tranquilo. Eles são muito pacíficos. Agora, americanos, brasileiros, alemães, esses caras aí sempre tem um que quer ser o... os caras sempre tem um, né? Sempre tem. Mas é uma realidade, pô. Caramba. Se o cara identifica isso também, ele consegue fazer uma venda em massa, né? Uau. Eu gosto muito desse ramo, cara. Eu sou apaixonado pelo ramo de garçom. Eu aprendi a me apaixonar. É um ramo que eu vivo bastante história, bastante experiência. De vez em quando não é fácil, né? Se você está num lugar que o cara não se preocupa com a equipe, você acaba se desgastando muito. É bem complicado. Mas você está numa casa que nem sabe onde eu vou trabalhar. O cara tem equipe. Então você pode ralar lá, você vai trabalhar muito, mas é um negócio redondo, entendeu? Você tem uma equipe bacana, funcional. Então vai que vai, entendeu? Vai muito bacana, vai muito bem. Nossa. E a tua trajetória de vida, né? Remete toda essa experiência que você teve, né? Tudo junta para poder ser o que você é hoje. Nas minhas palestras eu tenho muita história para contar. Eu não mudo. No meu curso, eu já falei para eles. São 5 meses de curso. Eu não invento nenhuma história. Eu não preciso. A única história inventada é que eu tenho dentro do meu curso, que é para poder colocar eles numa situação em que eles têm que tomar uma decisão como empreendedor. Então eu conto uma história para que eles consigam enxergar qual foi a ação que aquele cara tomou para poder resolver aquilo. Mas todas as minhas histórias, eu não tenho história inventada. Eu não preciso. De tanta história, de tanta coisa que já aconteceu. Eu tenho a intenção, no próximo ano, de escrever um livro. Eu tenho essa intenção. Vamos esperar essa fase. Eu quero escrever um livro. Agora no próximo ano. Já tem título já? Ainda mas, não não tem. pode falar, né? Porque senão, né? Não, ainda não. Mas não, eu tenho uma ideia. Eu tô compilando essa ideia, compilei essa ideia um pouco com uma pessoa, mas eu vou escrever. Eu vou escrever um livro. Da tua vida. A história da tua vida. É que assim, o pessoal fala, Márcio, você tá muito próspero, você tá... Olha, para mim, prosperidade já tem uma outra visão. Não, hoje eu não tenho dinheiro sobrando, poderia estar em outros momentos se eu aceitasse coisas, né? Não, mas eu vou falar para você. Eu vivo. E vivo bem. Não passo vontade de comer nada. Para mim é isso. Para mim, a minha prosperidade é não passar vontade de comer nada. Se eu tiver vontade de comer, eu vou naquele lugar, eu vou comer. Como eu vou pagar? Vai ver depois. Mas eu vou comer. Então, assim, quando eu não tenho necessidade disso, eu tenho uma cama para repousar, eu tenho um carrinho para andar, para mim isso é uma grande prosperidade.
Se eu tivesse um carrinho, não muda. E o teu carrinho é bom, né? Meu carrinho é bonzinho, agora é bonzinho. É bonzinho. Mas assim, aí o cara fala, ponto principal da vida. É sua filha te reconhecer como pai. Minha filha, hoje ela não mora comigo, mas ela me reconhece como pai. A mãe das minha filha me respeitar como pai da minha filha e não ter o que falar de mim para alguém. Eu acho que esse é o segundo ponto, apesar da minha separação ter sido mediante a uma suposta traição que não houve, mas houve muita história. E você ser reconhecido pela sua esposa, no meu caso, ou pelo seu esposo. Né? A sua família te reconhecer como pessoa. Então, você consegue ter uma vida com Deus e ter uma família reconhecendo, qualquer coisa que você consiga fazer, um lugar que você repousa, que você faz, é prosperidade. Lógico, eu estou buscando ter mais recursos financeiros, sim. Sim, Tenho mais qualidade de vida, não está se preocupando mais com as contas que vai bater na qualidade de vida. Cartão de crédito vencendo amanhã, tá, aquela coisa toda. Lógico que eu quero, estou em busca disso. Sim. E de poder ter mais para fazer para pessoas, que nem, por exemplo, hoje 4, 5 pessoas me pediram ajuda que eu não... Uma eu consegui salvar, 4 não consegui salvar, entendeu? Então, se você tem mais condições, você consegue, de fato, abranger também isso. Mas eu finalizo, assim, essa frase no seguinte. A maior prosperidade que existe, por cima de tudo, é a paz na alma. Uau, sim. Se você está bem com a tua família, você tem paz. Sim. Se está bem com os teus filhos, você tem paz. Se está bem com Deus, você tem paz. Se você consegue colocar uma comida na mesa, você tem paz. Se você tem paz. Tem gente que tem muito milhões, mas não tem a paz de dormir. Ou de falar o que Davi falou, em paz me deito, em paz me levanto. Porque o Senhor está comigo, né? Porque Deus faz isso por minha vida. Então, a prosperidade é ter paz. Não é o que você tem. Vou dar um exemplo, o cara da Porsche lá que acidentou com o rapaz. Esse cara perdeu a paz dele total. Milhões que a família tem, mas já está sem paz. Né? Toda hora da mídia, toda hora na TV. Não soube dessa. Não soube, então. O rapaz, ele com a Porsche, ele infelizmente bateu num carro de um Uber e o cara morreu. Não soube. E aí, com toda a grana que ele tem, ele conseguiu se livrar da prisão imediato, só que a mídia não tá dando nem chance para ele. Tem umas 3 semanas. Mas é a paz. A paz é tudo, cara. A paz é tudo. Então, se alguém me perguntar assim, Márcio, hoje você tem paz? Graças a Deus. Amém. Eu deito e durmo, assim, eu não tenho as preocupações da vida, mas nada que roube, que tenha me tirado a noite de sono. E, por enquanto, eu espero, assim, permanecer. Amém. Márcio, eu vou te falar uma palavra. Dessa palavra, você vai falar outra palavra. Tá bom? Família. Amor. Pátria. Olha, você falou uma palavra pra mim que agora me pegou, hein? Honra. Talvez seria a melhor palavra. Supremo. Do podcast? Supremo. Deus. Deus. Tudo. Uau. O que é tudo pra você? É Deus. Deus é tudo, né? É tudo. Se não fosse Deus. Você ficar na porta do cemitério, ninguém leva nada. Nem seu corpo ele leva. O pó volta pro pó. E você volta para aquele que te criou. E ponto. Uau. Abaixo disso, nós apenas somos mordomos daquilo que Deus nos concedeu. Esse templo, que alguns cuidam melhor, outros cuidam pior. No meu caso, tipo, engordou, vamos dizer assim. Deus nos entrega um templo, nos entrega recurso, mas tudo pertence a Ele. Tudo é Deus. Desfrutar, ser feliz e viver o melhor que você pode, é tudo na direção e na liberação de Deus. Ele nos permitiu isso, mas tudo é Ele. Amém. Amém. Márcio, qual seria o maior conselho que você daria para você mesmo quando você tivesse 10 anos de idade? Para mim mesmo, eu falaria o seguinte: não seja ansioso, não faça dívidas.
maior conselho que eu me daria. Não seja ansioso. Não faça dívidas. E o que esse menino de 10 anos falaria pra você na tua idade agora de 39? Deveria ter feito isso. Na verdade, eu tô brincando. Sim, Mas tudo bem. eu acho que se eu com 10 anos me olhando agora, eu me daria o parabéns. Eu falaria assim, olha, muitos te chamam de maluco, que você é doido, quer abraçar o mundo, quer ajudar todo mundo, que é assim que me vem. Mas que dou parabéns pelo coração que você conservou. Não pelo que você conquistou, não pelas suas vitórias, mas o coração que você conservou. Meu coração conservado. Às vezes eu sei que tem hora que eu faço umas coisas, eu falo, meu Deus, por que o Senhor me deu um coração tão mole para algumas coisas? Para algumas coisas, né? Que eu também sou meio líderzão, assim, sou meio firme, né? Mas o coração, por ter conservado o coração. Errei, falei com Deus, errei com pessoas, mas também sempre soube pedir perdão e me alinhar. Que eu não quero ter um coração que não perdoa. E ó, que eu já perdoei coisas brabas, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, se eu tenho 10 anos, eu olharei para mim e darei parabéns pelo coração que eu conservei diante de Deus. Pelo coração. Não sou perfeito, não, cara. Sou terrível, na verdade. Vamos dizer assim, mas o coração, com 39 anos, e conservar ele como conservei, sem me perder em coisas que surgem, eu espero que Deus mantenha assim. Ó, que eu tô entrando numa zona perigosa, né? Porque essa zona é uma zona perigosa, né? Uma zona Sim. política, né? Uhum. É uma zona perigosa, mas que Deus conserve meu coração. São decisões difíceis, né? Sim. E qual foi a decisão mais difícil na tua vida? Perdoar quem me traiu. Essa foi a decisão mais... mais difícil. Ambos, tive que perdoar ambos. Tanto quem me traiu quanto quem foi o coadjuvante na história. Então, tive que perdoar para não matar. Tive que perdoar. Foi a decisão mais difícil da minha vida. E após o perdão, você ficou... Foi aí que eu coloquei, é isso que eu coloco no meu curso. O perdão, ele é totalmente espiritual, sendo cristão ou não. Sim, Ele é libertador. sim. O perdão, ele tem um poder que não tem explicação, e eu vivo isso, eu vivi isso. É uma leveza. Eu me lembro do dia que eu perdoei. Eu passei 60 dias vivendo os piores dias da minha vida. Eu não sofri nem tanto. Ó, eu amo a minha mãe. Quem não ama uma mãe, né? Mas eu perdendo a minha mãe, eu não sofri tanto quanto eu sofri nesse período, cara. E quando eu decidi perdoar, quando eu decidi encerrar aquela história, quando eu decidi... eu me lembro daquela noite de sono. Foi a noite mais leve que eu deitei na minha cama, assim, foi uma coisa surreal. E é por isso que eu bato muito nessa tecla quando eu estou palestrando ou quando eu estou tratando algum determinado assunto, o poder do perdão. O perdão, ele é poderosíssimo. Ele é surreal. E aí eu falo isso em sala de aula para uma pessoa que nunca foi cristã. Eu não vou citar nome aqui, mas ela, por exemplo, sofreu um abuso do próprio irmão quando tinha 13 anos de idade. Hoje ela está com 40 e poucos anos. E ela fala, não sei como eu vou curar isso na minha vida. Eu falo, perdoando. Se você perdoar, você vai curar isso na tua vida. Mas aí eu falei, tem um detalhe. Você não tem que perdoar o seu irmão que fez isso. Ela falou, você vai perdoar quem? Eu falei, os seus pais que faleceram. Eles não podem ouvir seu perdão, mas você tem que ter isso no seu coração liberado. Porque você acha que seus pais não fizeram nada por você. Porque é o pensamento dela. Os pais deveriam ter feito o quê? Matado seu irmão? Também é filho. Então, eu tenho que ter a sensação que eu perdoei meus pais, ainda que eles não possam receber esse perdão, mas meu espírito precisa entender isso diante de Deus e perdoar aquele que fez o fato, né? E aí você vai ter essa paz que você está precisando tanto na sua vida. Perdão para mim, ele é poderoso. Foi a decisão mais difícil, mas a melhor que pude tomar, vamos dizer assim. Uau. Show. 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 Show mesmo. Tamo junto.
Show. Cara, valeu. Valeu. Valeu mesmo e obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, pô. Foi bem divertido também. E você é um exemplo. Você é um exemplo para milhares de pessoas que passam por situações, vamos dizer assim, delicadas, né? Que me impactou muito, né? Que você abriu, né, pra gente a tua vida. E eu espero que outras pessoas consigam vislumbrar algo melhor frente a teu exemplo. Que você seja um exemplo que impacte muitas pessoas, sabe? Esse é o que eu sinto no meu coração, sabe? Amém. Eu posso colocar a tua rede social aqui, né, Márcio? Pode, por favor. Opa, vou colocar aqui. Já tá aqui já. Eu acho que Aí, já tava ó. aqui desde o começo, viu? Maravilha. Nem percebi. Pode colocar isso, sim, com certeza. Acho que tá desde o comecinho já da nossa certeza. conversa aqui. Não tem problema, né? Nenhuma, pelo Tá amor aqui de embaixo, Deus. ó. @Márcio, com 2 As, de Paula. Correto. Agora que eu vi, mas tudo bem. Tá. Não, mas tá tranquilo, Quer pô. deixar algum recado final para as pessoas? É assim, esse tá sendo gravado. Uhum. Vai demorar um pouquinho, uns 2 meses e meio, mais ou menos, para publicar. Creio eu. Tá? Entendi. Mas enfim, vai demorar um pouquinho para sair no ar mesmo. Pra sair, não, tá tranquilo. Olha, um recado que eu deixo, e isso aqui não é... O pessoal fala agora, a moda é Deus, né? O pessoal fala. Mas assim, um recado que eu deixo é: procure conhecer a Deus. Entenda a Deus. Não entenda a Deus por o que você viu, ou por o que passou numa TV, ou por o que você viu num vídeo de redes sociais, ou por alguma experiência ruim que você teve dentro de um templo, de algum lugar como esse. Procure Deus. Como que eu procuro Deus? Você procura Deus falando com Deus no seu quarto, na sua casa. Depois procura uma palavra. Hoje eu falo a Bíblia cristã, no meu caso. E fale com Deus. Fala: Senhor, se revela para mim. Pode pedir. Deus, mostra para mim. Porque tem pessoas que ela nunca colocou um pé em nenhum tipo de religião. Eu conheço uma. Mas tem um amor absurdo. Ela é neutra em religião a vida inteira. Mas um amor, uma cumplicidade. E ela fala assim: Márcio, eu não durmo sem conversar com Deus, sem falar com Deus. Então você vê que ela vive esse relacionamento com Deus. Então hoje um conselho é: procure conhecer a Deus. Busque a Deus. E você vai conhecer um outro lado da história que talvez você nunca viveu. É o meu conselho. Encontre Deus, encontre Jesus. Eu falo que Jesus, para alguns, cada um tem uma visão de Jesus, né? Ou ele é profeta, ou ele é a lei. Para mim, ele é o Filho de Deus que veio, né? E tirou o pecado do mundo, nos perdoou através do teu sangue, num sacrifício. Isso é tão real que ele dividiu a história. Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. E não há quem possa ir contra essa informação. Ele é e foi muito real. Então procure conhecer esse Deus, conhecer esse Jesus. Eu vivi 10 anos afastado de Deus e ganhando dinheiro. Para mim, ganhar 8, 7 mil por mês é dinheiro. E eu não sabia onde eu coloquei esse dinheiro. Mas eu vivi bem, como eu falei para você, comendo nos melhores lugares. Mas os melhores anos da minha vida têm sido os últimos 5 anos. Não pelo que eu pude fazer com o dinheiro, até porque essa renda não se tornou a mesma, em termos de pandemia e tudo, mas porque Deus, a experiência de quem anda com Deus, ela torna-se muito mais poderosas do que qualquer experiência que o dinheiro pode proporcionar lá fora. Eu não voltava de um lugar, eu voltava de um lugar feliz por ter comido a melhor comida que eu queria comer, mas eu não conseguia ficar muito sozinho, eu tinha que estar em contato com alguém porque eu tinha esse vazio. Hoje não, hoje dá para ficar uma semana sozinho porque eu não tenho esse vazio. Deus preenche esse vazio na minha alma. Então meu conselho é: se aproxime de Deus,
conheça Jesus. Esse é um conselho que eu deixo para qualquer pessoa. Amém. 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 Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Obrigadão mesmo. E que realmente possa fazer a diferença, pelo menos em uma vida, né? Alguém que de fato seja tocado já está valendo muito a pena. Muito. Que Deus abençoe seu projeto, cara. Isso aqui é um projeto... É a primeira vez que eu conto a minha história fora de uma aula ou muito mais detalhada. E tá tudo bem de publicar, né? Não, tudo ótimo. Na verdade, tudo ótimo mesmo. E que de fato as pessoas elas entendam isso. Processos são difíceis, mas dá para vencer, dá para caminhar. E é só o começo. Deus tem muito mais na minha vida. Amém. Eu creio que a gente vai se tornar muito mais inspiração aí para as pessoas. Amém. Amém? Amém. Obrigadão, obrigadão. É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, sigam o Márcio com 2 A's aqui, de Paula. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.